E aí, pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou estar trazendo para vocês o Conk, um tutorialzinho bem simplificado aí para você poder estar colocando ele aí na sua distro. Então fica comigo após a vinheta e confira. Eu sou o Rodrigo e você está no canal RB Games. Bom, pessoal, umas 2 semanas atrás eu trouxe o MX Linux e lá eu mostrei que ele tem o Conk Manager, funciona tudo bonitinho. Inclusive eu peguei essa bolinha de splash aqui, eu tirei lá dele. Eu falei naquele vídeo que o Conk Manager não se comporta muito bem aqui no Ubuntu. Eu dei uma procurada, pesquisei, tentei fazer algumas modificações nesse Conk Manager, mas ele não teve jeito. Ele não se comportou adequadamente aqui no Ubuntu. Então eu vou estar mostrando aqui como eu faço esse meu. Tem um tutorial no canal que eu mostro o passo a passo um pouco mais detalhado. É um tutorial um pouco antigo. E aí, como alguns inscritos me pediram para mim estar mostrando, eu vou estar refazendo esse tutorial aí de uma forma bem mais simplificada. O Conk Manager, ele tem o PPA para Ubuntu, só que ele está descontinuado. Eu acho que já faz mais de 5 anos, 3 anos, mais ou menos por aí, que ele não tem atualização, não foi modificado, nada. Tem um outro rapaz que fez uma atualização do Conk Manager, é o Conk Manager 2. Também tem PPA, só que ele também não tenha, já tem algum tempo que ele não tem atualizações, então ele não funciona como deveria funcionar aqui. Eu estava pesquisando no Manjaro, no Arch Linux, para quem usa o AUR, ele tem lá no AUR. Então, ali o AUR, a comunidade está sempre atualizando, sempre melhorando. Então, para quem tiver em distribuições baseada no Arch ou no próprio Arch Linux, é só usar o AUR, procurar lá Conk Manager, que eu creio que você vai estar utilizando sem problema nenhum. Aquele Conk do MX Linux, os colaboradores do projeto, eles fazem modificações para poder estar funcionando adequadamente a distro. Como eu falei, aqui no Ubuntu eu não consegui. Então eu vou mostrar aqui o passo a passo, eu vou deixar os arquivos para você baixar e vou mostrar aqui como você vai estar fazendo. Eu estou numa máquina virtual aqui, tá? Com o Ubuntu 21.04. Ele está com a instalação mínima, é só uma máquina virtual para teste. Este Conk, ele serve tanto para o GNOME quanto para o KDE. É o que foi testado aqui, é o que está no meu. E agora eu vou mostrar a instalação aqui no Ubuntu 21.04. No 20.04 eu creio que também você não vai ter problema. Eu resolvi colocá-lo no 21 porque muitas pessoas estão utilizando essa versão da distro. Ok? Então, no Kubuntu, no KDE Neon, vai servir para essas distros todas, ok? Aqui no seu Ubuntu aí, você vai abrir o terminal. E aí a primeira coisa que você vai ter que fazer, você vai dar um sudo apt install. Você vai instalar o Conk All, o Lua 5.3, o Cur e o LM Sensors. Para quem tiver no 20.04, só basta instalar isso. Para quem tiver no 21.04, você tem que instalar o NCal. O NCal é o calendário. A partir do 21.04, ele foi tirado. Não é que ele foi tirado, ele não vem mais instalado na distro. Então você tem que instalar ela manualmente. Você vai dar um Enter, vai digitar a sua senha. E aí ele vai fazer a instalação. Você vai dizer que sim e vai dar um Enter para prosseguir com a instalação. O meu aqui já está todo instalado aqui, ó, tudo nas versões mais recentes. Depois que você instalou, você tem que dar um sudo sensors detect. Para que você vai fazer isso? Você vai atualizar os sensores da sua placa-mãe, do seu processador, placa de vídeo, enfim, o sensor que tiver aí no seu hardware, de temperatura, para atualizar ele no sistema e ele pegar todas as temperaturas aí, tudo bonitinho. Você vai dar um Enter, todos os processos você vai dizer que sim, você vai dar um Y e vai dando Enter aí. Ele não está detectando nada porque nós estamos numa máquina virtual. Ele vai finalizar, ele vai... Você estando na sua máquina física aí, ele vai achar alguns sensores. Agora nós vamos fazer a configuração. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Você vai baixar este pacote aqui, ó, rbgames_conk.tar.xz. É só você clicar com o botão direito nele, ó, e extrair aqui.
Depois ele vai ficar assim como uma pasta, você entra dentro dessa pasta. O que que você vai fazer? Você copia esse cara aqui, ó. Você vai ir lá na sua pasta Home. Se ela tiver desta forma aqui, sem aparecer os arquivos ocultos, você vai dar um Ctrl H no seu teclado, ou você pode vir aqui, ó, nos três pontinhos e mostrar arquivos ocultos. E aí ele vai ficar assim. Você vai colar, ó, eu vou dar um Ctrl V aqui, ó. Ele já colou aqui, é bem pequenininha essa pasta. Elas são 1,3 megas. Então, você vai entrar, depois que você colou ela, você vai entrar dentro dela, vai ter o meu conk, você entra dentro dessa pasta. Aqui eu já deixei tudo bem arrumadinho, para você não ter muito trabalho. Esse conk RC é aquele meu conk do lado direito, com todas as informações. Esse multicolor é aquela bolinha lá, aquela bolinha espalhada lá, splash, né? Acho que é splash o nome daquilo. Ué. Então, nós temos aqui na cor blue, que é o azul, o verde, o laranja, o rosa e o vermelho. Eu vou colocar uma cor aqui, eu vou utilizar a cor verde. Se nós abrirmos ele aqui, ó, ele também tem várias configurações, tá tudo certinho já para pegar a imagem, você não precisa de mexer em muita coisa aqui. A gente só vai mexer na posição dele, então nós vamos usar o verde. O que que você vai ter que fazer? Aqui você vai ter que editar esse meu conk rc.sh. Eu vou abrir ele aqui. Isso aqui são comandos para ele poder iniciar com o sistema. Então ele está dando um kill all aqui para ele matar todo o processo de um conk. E depois ele vai dar um sleep de 5 segundos e vai iniciar o conk. Ó. Ele vai iniciar que você não precisa alterar nada. A única coisa que você vai ter que alterar aqui é a cor que você quer. Por exemplo, ele está com o azul, nós vamos usar o verde. Então, nós vamos digitar aqui no final, você apaga o azul e digita green, que é o verde. E aí, nós vamos salvar. Eu vou fechar ele aqui, eu vou fechar esse cara aqui. Você vai vir aqui no menu e vai procurar aqui, ó, aplicativos de inicialização. Eu creio que ele já esteja aqui, mas caso ele não tiver, é só você colocar aqui, ó, iniciar, que ele já vai aparecer aqui, ó. Nós vamos abrir ele, você vai vir em adicionar, o nome você pode dar de conk, o comando você clica em navegar, e aí você vai vir aqui, ó, na sua pasta home, eu creio que ela já esteja aparecendo os arquivos com ponto, que são os arquivos ocultos, caso não esteja, é só você dar um Ctrl H no teclado, ó, que ele vai aparecer. Você vai vir na pasta .conk, meu conk, e vai selecionar o meu conk rc.sh. Dá 2 cliques aqui, ó, ele selecionou. E caso você queira colocar um comentário aí, ó, coloca inicia o conk. E aí você vai colocar adicionar, vai fechar. Só uma coisa que eu esqueci aqui, ó. Vamos voltar aqui na minha área de trabalho, .conk, aqui ó, .conk, meu conk. E você vem aqui, ó, no meu conk, clica com o botão direito, propriedades, permissão e marca aqui, ó, permitir execução de um arquivo como programa. Eu já tinha deixado, mas eu não sei porquê. Quando eu baixei os arquivos, ele desmarcou essa opção. Então você marca ela, pode fechar. Eu vou reiniciar ela. E caso você queira ajudar o canal, você pode estar se inscrevendo no Seja Membro. Tem 3 categorias lá, as 2 últimas categorias eu te dou suporte com acesso remoto. Caso você tenha algum problema em algum jogo, caso você tenha alguma dificuldade na sua distro ou no seu Windows também, eu faço esse suporte via acesso remoto, te envios. É só você clicar aqui no Seja Membro e tá conferindo. Não tenha medo de clicar, porque você ainda não vai estar assinando. Só depois lá você vai escolher a opção que melhor te agrada. E aí você pode estar assinando e pode estar nos ajudando com o Seja Membro, que eu também vou estar te ajudando. E aí vocês estão vendo aqui, ó, que ele abriu um e ele abriu o outro, tá? Ele tem um atraso aí de 5 segundos para cada um. Vocês estão vendo que ficou um em cima do outro. Nós vamos arrumar isso agora, tá? Vocês vão abrir o gerenciador de arquivos, vão lá e conk, meu conk, e aí nós vamos começar a editar. Caso você queira editar pelo Nano, né, pelo terminal, é só você clicar com o botão direito, abrir terminal, e aí você coloca aqui, ó, Nano Conk RC. Você vai dar um Enter e você vai poder estar editando ele pelo terminal, caso você goste. Eu vou editar pelo Gedit, que eu acho que todo mundo vai editar por ele também. Eu vou tirar essa tela, eu acho que o Conk em si ele fica melhor do lado direito, né? Mas isso aí fica a seu critério.
primeiro, né, vamos editar o green aqui, ó. Você vai vir no multicolor, vai dar 2 cliques ou botão direito e abrir com editor de texto. Aqui nós vamos trocar a posição dele. Esse é grep X e grep Y. X é horizontal e Y é a vertical. Se a gente colocar aqui, ó, ele está com 60. Se a gente colocar 1920, que é a resolução da minha tela, e nós salvarmos aqui, ó, ele vai pular lá para o outro lado. Tá vendo? Então, ele ficou muito colado lá, a gente pode colocar 1600. Pronto, agora ele já ficou bem mais bonitinho. Não ficou tão encostado ali na barra lateral. Ué. E o Y, você pode colocar aqui, eu vou colocar 950, ele vai lá para baixo, quer ver? Tá vendo? Ele ficou lá embaixo. Então aí é a sua escolha, fica a seu critério aí. Eu vou colocar aqui 80, vou dar um Ctrl S que ele salva. Eu acho que aí ficou um lugar bem bacana. Essas cores eu tentei alterar, mas ele não alterou, porque esse script eu já peguei pronto, tá? Não fui eu que fiz. Eu já peguei ele pronto lá dos arquivos do MX Linux. Por algum motivo, ele não está instalando. Aqui é a fonte, que é o Ubuntu. O size é o tamanho da fonte. Vou colocar aqui, ó, um valor de 20 para nós vermos se ele vai alterar. Olha lá, tá vendo? E aí ele já ficou fora. Então aqui é 8, que é o tamanho que ele vai ficar certinho na imagem. As cores são aqui. Eu tentei alterar algumas cores aí, não deu muito certo. Fica a seu critério aí. Você pode estar procurando aqui, ó, no navegador, tabelas cores HTML, pode ser essa aqui mesmo. Vamos abrir esse primeiro aqui. Ó, e aí ele tem uma tabela aqui, ó. O que nós vamos usar é o hexadecimal que o script usa, esses que tem hashtag na frente, ó. Então o 00 é black, ele tem várias cores aqui, ó. Você pode estar escolhendo, tá? Então vai ficar a seu critério aqui. Eu para ser sincero, eu troquei algumas cores aqui e não ficou muito legal. Depende muito da cor que você está usando na imagem aqui. Essas imagens são essas imagens aqui, ó. O blue, que é o azul, o red, que é o vermelho, fica a seu critério, você tá vendo qual cor aí. O tamanho da imagem, ó, a imagem ela tá aqui, ó. Esta é a imagem. Eu vou fechar ele aqui, nós já colocamos eles na posição que ficou melhor aí, pelo menos aqui para mim. E aí nós vamos abrir o conc RC, que é este cara aqui, ó. Meu conc. E é esse conc RC aqui, é este outro script aqui. Aqui, como eu falei no começo, ele já está todo configurado. A cor default é branca, tá? Que são essas letras aqui. Aqui são algumas configurações. Nós temos aqui, ó, o gap, que é a configuração de altura e a posição dele lateral. Por exemplo, a posição X aqui, ó, se a gente colocar 20, vou salvar, ele vai mudar a posição. Tá vendo? Ele abaixou um pouco, ó. Eu vou colocar um valor aqui, mas ele baixou não, desculpa. Ele está trazendo para a esquerda. Ué. Então, você pode estar vendo a melhor configuração aí. O meu aqui, a que eu achei melhor, foi o 7. Tá vendo? Ele fica ali, ó, bem certinho na lateral do monitor. E o Y, que é a altura, eu vou colocar aqui um valor de 30, só para vocês verem a diferença. Ó, ele não tá baixando muito, 50. Ó, ele já baixou mais, tá vendo? Então fica a seu critério aí. Eu preferi deixar, acho que foi em 6, que aí ele fica bem lá pegando na barra de tarefa e ele tem um espaço em cima e tem um espaço embaixo. Essa altura também tem muito a ver aqui com border, tá? Que eu deixei em 1. Tem outro border aqui, ó, que eu deixei em falso, que é para ele não criar bordas em volta. E aí ele tem aqui que ele está limitando para a esquerda ou para a direita, ele está limitando em 5, que é esse espaço aqui, ó, do mouse aqui, ó. Tá vendo? Ele tem um espacinho, ó, do conc até o final da tela ali. Então ele vai limitar sempre ali a 5 para o lado direito, e se você colocar para o lado esquerdo, ele vai limitar a 5 também. Outra coisa que você pode estar alterando aí, isso aqui vai variar muito com o seu monitor, é em fonte. Ele está usando a fonte Deja Vu Sans, mono, o size, que é o tamanho, eu estou utilizando 9. Eu acho que fica em todas as resoluções ele vai ficar padrão com esse tamanho. A fonte, caso você queira trocar, você pode estar fazendo isso, mas eu não aconselho porque fica um pouco estranho, mas fica a seu critério. Eu vou alterar a fonte aqui, ó, eu vou colocar 15 para você ver que ele vai aumentar, só que também ele estica o tamanho do conc, ó.
Tá vendo? Ficou bem grande. E aí você vai ter que dimensionar as imagenzinhas também. Eu vou colocar aqui 10. 10 ele vai pegar, ele pega de cima a baixo. Tá, ele fica com um tamanho legal, as fontes ficam no tamanho legal, mas ele pega de cima a baixo, porque conforme a fonte vai aumentando, ele vai esticar. Eu gosto de deixar com 9, porque eu uso alguns papel de parede que eu baixo pelo próprio KDE, que ele tem sempre escrito Linux aqui embaixo. Eu gosto de estar utilizando o 9 aqui, ó, que ele me deixa um espaço aqui embaixo. Mas isso aí fica a seu critério também. Vamos ver o que mais aqui a gente pode mexer. Então essas configurações aqui é mais, eu aconselho para você que não tem muito conhecimento, mexer só nos gap, que é a posição dele, e na fonte, no tamanho da fonte. Aqui para baixo, essa linha aqui, ó, essa primeira linha é este cara aqui, ó. Onde tem HR é onde tá essas linhas. Você pode estar trocando a cor dela, caso você queira. Essa outra aqui, ó, que está comentado, é a cor, né, da primeira linha, e eu tirei a primeira linha. Eu vou tirar aqui, ó, para mostrar para vocês. Ó, ela vai ficar com essa linha em cima. Vocês estão vendo que ela tá com meio dourado aí? Então é esta cor aqui. Eu acho que fica estranho. Então por isso que eu comentei ele aqui, ó. Eu vou salvar. E aí ele saiu. Este cara que tá rodando aqui, ó, ele já vai pegar conforme o seu sistema aí. Por exemplo, o Node Name, ele já vai pegar o nome de usuário seu. O Sysname, ele vai pegar o sistema, que é Linux, x86-64. E o Machine Kernel, que ele vai pegar qual kernel que você está utilizando. Então você não precisa mexer nada, aqui é o scroll, isso aqui é a velocidade. Por exemplo, eu vou colocar 100 aqui, e aí ele parou. Então se a gente colocar aqui 5, vou salvar, ele já fica aqui, ó, no cantinho. Então eu estava com 40, que foi acho que o valor mais ideal que eu achei aí. Aqui o HR, que é a linha abaixo. Se você quiser tá alterando, esse color gray aqui, ó, ele deixa aqui eu não sei porque ele não mudou, mas eu vou mostrar no meu aqui, eu acho que é por causa do papel de parede. Ele deixa, por exemplo, o uptime aqui um pouco acinzentado, ó. Esse uptime aqui, ó, frequência, RAM, usage, ele vai ficar um pouco acinzentado. Ele vai ficar da cor dessa barra de tarefas. Aqui a cor do uptime, que é o 0 horas e 15 minutos. Ele vai pegar branco. Se você colocar color, ele vai pegar branco, porque aqui, ó, a gente falamos para ele aqui, ó, em default color, para ele pegar branco. Quando for não tiver uma especificação de cor, ele vai pegar branco. Então, caso você pode alterar aqui para black, green, vamos fazer o teste aqui. Eu vou colocar black, vamos ver aqui. E aí ele já alterou. Então é uma forma bem mais prática de você alterar do que você ficar alterando um por um aqui. Então você coloca black aqui em cima, eu vou blue, vamos colocar blue. Olha lá, e ele vai alterar tudo para azul. É uma forma bem mais prática de você estar alterando. Na minha opinião aqui, eu acho melhor o branco. Isso vai depender muito do seu papel de parede aí, da cor, enfim. Essa informação aqui, ó, você tem que pôr na mão. Eu comentei ela porque eu achei melhor diminuir. Ficava muito espaço, ó. Ele vai ficar rodando aqui, ó, Intel, tá vendo? Ele tá dando um color. Esta cor aqui é um azul aí, é aquela cor ali, azul. O scroll de 38. E aí você tem que escrever na marra, aqui na mão, as especificações. Caso você queira pôr seu nome, não tem problema. Eu não consegui fazer com que ele pegasse já automático do próprio sistema. Então eu preferi deixar ele comentado aqui, ó. Eu achei assim uma coisa bem mais simplista. E aí tem a frequência em megahertz, ele já vai pegar a frequência do seu processador, ó, tá 2.8, que está numa máquina virtual. Tem a frequência em gigahertz e tem a frequência em megahertz. Eu tirei um, ó, eu comentei um, eu vou salvar aqui, ó, senão ele vai ficar com muita informação que não convém, ó, em megahertz e gigahertz. Então a de megahertz eu comentei, você fica a seu critério aí. Essas informações aqui de cima, você não precisa mexer, só na cor, caso você queira. Aqui a linha. Se você quiser trocar essa cor dessa linha, você vai ter que trocar uma por uma aqui, ó. Caso você queira aqui, ó, você pode... Vamos pegar uma cor aqui, ó, só para a gente dar um exemplo. Uma cor bem diferente aqui, ó. Esse vermelho, ó, eu vou pegar este cara aqui, vou copiar, vou vir aqui, ó, o hashtag, vou copiar ela toda aqui, ó, e vou dar um Ctrl V, ó. Só se atente aqui que ele deu muito espaço aqui, ó. Eu vou deixar assim.
Eu vou salvar. Tá vendo aqui, ó? Essa última linha, essa segunda linha aqui, olha, alterou para vermelho. Só que as cores não ficam dependendo do seu papel de parede aí, da configuração de cor do seu monitor, aí isso aí vai variar muito. Então essa é uma forma de você estar mudando a cor. Temperatura, caso você queira deixar de outra cor, você tem que estar trocando aqui também as temperaturas. Aqui tem algumas especificações aqui, ó. Para kernel abaixo do 5.5, você pode estar usando essa configuração. Você tem que descomentar toda. Ó, para kernel acima do 5.6, por quê? Do 5.4 para do 5.5 para baixo, ele não pega o sensor do SSD M.2 NVMe, que é o que está escrito aqui, ó, no meu, debaixo do Wi-Fi. Kernel acima de 5.6, ele já pega esse sensor do SSD. E aqui eu coloquei o kernel Licorix, que foram os testes que eu fiz. Também foi nesse padrão aqui. Como que você vai estar vendo os seus sensores? Você vai abrir o seu terminal e aí você vai digitar aqui, ó, Watch Sensors. Vai dar um Enter. A cada 2 segundos ele vai ficar atualizando os sensores. Só que vocês estão vendo, ele não está aparecendo nada, porque eu estou numa máquina virtual. Eu vou dar um Ctrl C aqui para sair. E aí eu vou mostrar aqui na minha máquina física, só para vocês poderem tá vendo como é que é. Ó, vou colocar um Watch Sensors. E aí ele vai ficar atualizando a cada 2 segundos. Aqui é o processador e tem os cores. Core 0, 1, 2, 3. E aqui são todos aí, né? Que ele vai fazer uma média, vai fazer um cálculo aí, fazer a média e vai dar a temperatura aí do processador todo. O meu ele tem aqui algumas informações de voltagem, ampere. O ampere meu ele não pega. Ele tem aqui, isso aqui é a placa-mãe, é a temperatura da placa-mãe. Aqui, ó, NVMe PCI é o meu SSD, tá? Aqueles SSD pequenininho que parece um pendrive, o M.2, tá? Ele tá pegando a temperatura aqui, ó. Ele dá o compositor e dá o sensor 1, que teoricamente é a mesma coisa. E esse aqui, ó, o ACPI, ele fica sempre nessa temperatura. Esse aqui você não precisa usar. E o meu Wi-Fi, ele tá aqui, ó. Temperatura do meu Wi-Fi. Tá mostrando a temperatura do Wi-Fi porque eu tô num notebook, né? Então ele tem alguns sensores aí. Como que você vai fazer? Até hoje eu não achei um jeito, tá pegando. E aí eu já pesquisei e você tem que fazer na marra assim mesmo. Ué. Como que você vai fazer? Eu vou abrir o meu aqui, ó. Eu vou abrir outro terminal, vou deixar esse aqui, ó. Você vai estar pegando ele aqui, ó, os processadores. Você vai ter que pegar aqui, ó. HWMON é o sensor. Por exemplo, o 4 é a minha CPU, que ele tá aqui, ó. Se eu alterar ele aqui para 5, que é o da placa-mãe, eu vou alterar ele para 5, vou dar um Ctrl O para ele salvar. Vocês estão vendo aqui, ó, no meu conc que ele alterou, ele tá com a placa-mãe igual. O que que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir trocando ali e vendo se ele tá com a mesma temperatura aqui, ó, do sensor, ó. O meu processador tá com 78, ó, 80, ele vai, ó, 67, tá vendo que ele tá mudando no conc e tá mudando aqui, ó, no watch sensor, que foi o comando que a gente deu. Então você vai ter que ficar fazendo essa verificação. Vai ter que vir aqui no script do conc, trocar o número, que é o sensor, e ficar vendo se ele tá batendo ali com o sensor aqui, ver se ele tá mesmo. Ó, vocês podem ver, ó, o meu Wi-Fi tá com 49, ó, 50. Quando ele dá 49 aqui no conc ele mostra 50. Ele foi para 47, ó, 50. Tem uma diferença de tempo ali, você tem que ficar um pouco ligado. Ué. Então é dessa forma que você vai ter que fazer para poder estar sincronizando ali direitinho as temperaturas. Para você sair aqui desse watch, você vai dar um Ctrl C e ele fecha. Aqui eu vou dar um Ctrl X e ele fecha. Essa parte é desta forma que você vai ter que fazer. Você pode estar usando esse se você tiver com kernel 5.5 ou maior. Se você tiver com 5.5, você vai estar utilizando esse aqui. Mas lembrando que você vai ter que alterar a numeração aqui, ó, do HWMON para estar sincronizando aí os sensores. Vou vir mais para baixo aqui, ó, ele tem o network aqui, ó, ele tem a rede cabeada, ele tem as cores aqui também, ó, o download speed e o upload, né? O app de upload. Você vai abrir um terminal e aí você vai dar um IP espaço address. IP address. Você vai dar um enter e aí ele vai te dar as suas interfaces. Por exemplo, AENP1S0. Eu creio que seja padrãozão aí, ó. Só que aqui, ó, na minha máquina virtual ele deu P1.
aqui na minha máquina física, ele está com P3. Então, se você estiver usando rede cabeada, é só você pegar esse nome aqui, ó, copiar e vir aqui, ó, e trocá-lo ele aqui, ó. Eu vou colar aqui, ó, e vai trocar aqui também, que é o download e o upload. Eu vou dar um Ctrl S aqui. Ó, tá vendo? Ele já pegou aqui a velocidade. Download 71, B, que é de bytes, se eu não me engano. E o Wi-Fi, você vai estar pegando, como eu estou numa máquina virtual, ele não vai estar mostrando aqui. Eu vou abrir um terminal novamente aqui para vocês, ó. A minha máquina física, IP address. O meu Wi-Fi é esse WLP2S0, ó, este cara aqui. Então, caso você vai ter que trocar o do Wi-Fi, só você vir aqui, ó, WL, trocar ele aqui e trocar ele aqui também. O que mais nós temos aqui, ó? O File System é os seus HD. A partição root, ele já vai pegar, e a partição Homer também ele já vai pegar. Só que aqui eu fiz uma partição Homer junto com a partição root. Então é por isso que ele está pegando a mesma da root. Mas caso você faça separado, ó, partição root, tá essa aqui, e a partição Homer. Caso você faça ela separado, você vai vir aqui, ó, você vai vir aqui, ó, em usado, e você vai colocar /Homer. E esse outro aqui, /Homer também, caso você faça a sua partição separada. Se você não faz, é tudo root, você pode estar comentando essas 3 linhas aqui, ó, que é o usado, livre e o total. Se a sua partição Homer é junto com a root, você comenta ele todo. É só você colocar a hashtag na frente. Esse fs bar são essas barrinhas aqui, ó. Se você colocar aqui, eu vou colocar 15. Tá vendo que ela aumentou aqui, ó? Ela aumentou que pegou a outra. Vou alterar aqui para 9. Ó, tá vendo? Ela ficou um pouco mais gordinha. E aí fica a seu critério qual tamanho que você vai utilizar. A 6 eu achei que fica bem certinho aí. E se você tem algum HD, alguma partição separada ou um outro HD, você vai ter que pegar aqui, ó, que nem o meu aqui, tá aqui, ó, arquivos Linux. Você vai ter que pegar o caminho dele. O meu eu monto dentro da pasta mnt arquivos Linux. Então você vai ter que trocar aqui o caminho. Caso você tenha um HD, você pode pôr até um HD externo também. Só que eu aconselho você a montar ele sempre no mesmo lugar. Então você vai ter que ir lá aonde o seu HD tiver montado, por exemplo, meu computador, mídia, geralmente ele monta aqui, ó, Rodrigo, e aí você pega o caminho aqui, por exemplo, dá um Ctrl L, ó, para quem tiver no Nautilus, copia esse caminho aqui, e aí você vai colar aqui, ó, neste caminho aqui. Aqui são as cores, você pode estar alterando aqui. Aqui é meu outro HD, você tá vendo aqui, ó, você vai vir aqui, ó, e comentar. Você vai comentar esta linha, esta linha, esta linha e esta linha. Vai dar um Ctrl S, ó, e ele vai tirar o HD externo aqui, ó. Tá vendo? Ele ficou só com 2 HD. Você vai estar vendo aí e vai estar conferindo. Vai estar configurando. Caso você queira tirar o outro HD aqui, se você não tiver, você vai vir e comentar todas as linhas aqui, ó. Que aí esse arquivos Linux vai sair. Aqui mais para baixo, nós temos os processos que está rodando aí, ó, na sua máquina, que é esse cara aqui, ó. Ele começa aqui, ó, o nome, o número do processo, né? A CPU e a memória. E aí ele já pega aqui. Aqui você também não precisa mexer praticamente em nada nessa parte. Esse outro de baixo aqui é o calendário. Também você não precisa mexer, caso você tenha algum conhecimento aí, queira estar mexendo neste comando aí. Aqui mais para baixo, ele tem esse relógio. Vocês estão vendo aqui, ó, que como eu tirei o outro HD, ele já diminuiu, ele já encurtou o tamanho e as imagens ficaram fora da posição. Aqui é essa hora. Depois aqui para baixo, ele está pegando aqui, ó, o Ubuntu Releases-A. Ele está pegando este cara aqui. Ela vai estar usando o -A, que são tudo aqui. E aqui mais para baixo é as imagens. Então aqui na imagem, a imagem do Tux aqui, que é o pinguim, primeira numeração aqui, primeiro valor, ela vai trazer mais para a esquerda ou mais para a direita. Se a gente colocar aqui, voltar lá no 10, e aí ele veio mais para a esquerda. A segunda é a altura, né, para baixo ou para cima. Eu vou colocar aqui 500 para a gente ver para onde ele vai. Ó, tá vendo? Ele foi muito lá para cima. Então, se eu colocar 600, tá vendo? E agora ele ficou certinho ali onde eu quero.
O valor maior, ele vai descer e o valor menor, ele vai subir. Essa outra aqui está comentada, eu estava testando aí, tentando colocar mais imagens. E essa segunda aqui, ó, que é do GNU.png, é desse búfalo, acho que é búfalo, né? Ué. É deste cara aqui, ó. Mas aí fica a seu critério onde você vai colocar. Eu vou deixar aqui, ó, do 240. Tá vendo? Ele ficou bem certinho ali. Praticamente isso. Lembrando aqui que os que tá comentado, eles não estão funcionando. Então aqui você vai, é um pouco, né? Quando você olha assim, é um pouco muito meio cheio de coisa, cheio de informação ali. Às vezes você se assusta, né? Acha complicado. Mas é tudo questão de você ir testando. Eu aconselho você fazer um backup desse arquivo. Você vai ter baixado, né? Então vai ter lá, caso você erra, é só você voltar, pegar e voltar os arquivos todos originais aí que eu vou disponibilizar para download. Então é pouca coisa que você precisa mexer. Lembrando aqui, se você trocar aqui, ó, plano de fundo, conforme você for alterando, tá vendo que preto ficou, ó, conforme você for alterando, ele vai fazer a diferença. Eu não tenho nenhuma imagem preta aqui. Mas conforme você altera o plano de fundo, ele vai alterar nessa bolinha de splash ali, ó, por exemplo, ó, dá uma diferença na cor. Caso você queira estar usando outra cor, você tem que estar configurando, por exemplo, eu vou fazer aqui uma modificação, ó. Nós vamos usar o Blue, você tem que vir aqui no meu conk RC e tá trocando aqui no final para Blue. Eu vou salvar, logicamente que ele não vai trocar ali, porque a gente vai ter que estar executando novamente. Eu vou executar aqui só para mostrar. Eu vou abrir o terminal aqui, vou digitar ponto barra, meu conk rc.sh, vou dar um enter, ó. Pronto. E aí ele iniciou esse primeiro, depois esse, ó. Tá vendo? Mudou a cor. Como eu falei aqui, ó, o plano de fundo faz muita diferença na cor, ó, conforme o meu tá aqui, ó. Eu fiz essas configurações. Eu tenho a minha barra root, a minha barra home separada, o meu arquivo Linux, que é um HD que eu tenho aqui de 2 TB, e tenho meus HD externo aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se foi útil para você, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações de vídeo e não esqueça de deixar o seu like. Você também pode estar compartilhando esse vídeo com os seus amigos nas suas redes sociais para você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.